Uma das perguntas que eu mais recebo no canal Maximizar, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram é: Max, vale a pena ir para Portugal ainda esse ano ou esperar com calma e ir só no ano que vem? Hoje eu vou falar sobre essas duas opções e também vou dar a minha opinião pessoal sobre esse assunto. E chegou a hora do seu vídeo aqui no canal Maximizar. Se você não me conhece, meu nome é Max e aqui no canal Maximizar eu falo praticamente tudo o que você precisa saber se em algum momento da sua vida você pensa morar em Portugal. E esse vídeo de hoje eu separei em duas partes. A primeira parte, motivos para você não se mudar esse ano para Portugal, e na segunda parte eu vou falar sobre os motivos que sim, vale a pena se mudar esse ano ainda para Portugal. E aí depois de falar sobre essas duas coisas, eu vou te dar minha opinião pessoal sobre o que eu realmente penso ser a melhor opção para você que está se planejando para se mudar para Portugal. Então eu vou começar falando sobre os motivos para você não se mudar para Portugal ainda esse ano. E o primeiro motivo é a situação ainda indefinida de Portugal, tanto de Portugal como do resto do mundo. Se você também acompanha a situação em Portugal, você sabe que Portugal começou a reabrir o país, vamos dizer assim, muito recentemente. Só no início desse mês que as coisas começaram a ficar mais normais, né, dentro do possível em Portugal. Mas ainda tem muita coisa importante que ainda não está liberada. Por exemplo, os voos comerciais do Brasil para Portugal. Ainda existem muitas restrições. Os voos continuam vetados para turismo. Os voos saindo do Brasil com destino Portugal. Então você só pode viajar para Portugal se você for cidadão português, ou se você residir legalmente em Portugal já, ou no que eles chamam de situação de emergência, situação urgente, né? Você vai trabalhar, você vai estudar, você já está com visto, está com tudo resolvido, então você tem permissão para viajar para Portugal. Ou seja, a coisa está longe de estar normal ainda. A situação dessa pandemia está longe de estar definida, tá? O futuro é muito incerto, tanto em Portugal como no resto do mundo. E falando mais especificamente de Portugal mesmo e da Europa como um todo, é impossível saber se vai haver, por exemplo, uma terceira onda. Algumas pessoas estão falando que com o afrouxamento aí do isolamento social no verão, né, da Europa, que vai até meados de agosto, começo de setembro, na verdade, pode ser que o resultado desse afrouxamento seja uma terceira onda que vai chegar aí no meio para o fim de setembro. Então é uma situação muito instável, é um futuro muito incerto ainda. Ninguém pode afirmar que o segundo semestre em Portugal vai estar tudo normal. O segundo motivo para você talvez não ir para Portugal ainda esse ano: empregos. Assim como no resto do mundo, muitas empresas fecharam em Portugal, muita gente foi mandada embora, muitas empresas reduziram os quadros de funcionários. Então, quando isso começar a andar de novo, essa recuperação vai ser lenta. Ou seja, as empresas vão tentar recuperar, dentro do possível, né, o dinheiro que elas perderam quando tiveram que fechar ou quando tiveram que cumprir várias exigências aí do governo para funcionar durante a pandemia. Então, dificilmente eles vão começar a contratar muita gente nova logo que as coisas começarem a normalizar. Teoricamente, o que já era difícil, né, arrumar um emprego, vai ficar mais difícil ainda quando a economia começar a se recuperar. E isso deve acontecer, é o que eu espero, que todo mundo espera que aconteça mesmo. Essa recuperação vai começar aí a partir do segundo semestre. Então nada indica que a contratação vai aumentar rápido aí a partir do segundo semestre. Principalmente se você não tiver com a sua documentação em ordem. Para começo de conversa, se você não tiver documentação em ordem, você nem consegue ir agora, no momento. Mas vamos dizer que o turismo seja liberado aí para o segundo semestre, você pretende ir como turista e conseguir seu emprego lá. Ou você pretende ir como turista para fazer o seu reagrupamento familiar ou para resolver a sua nacionalidade portuguesa, dupla cidadania, né, em Portugal. Nesse período que você vai estar aguardando a situação documental ficar pronta, você não vai poder trabalhar legalmente. Então vai ser um problema também. Então vamos falar agora sobre os motivos para você ir ainda esse ano, para se mudar para Portugal ainda esse ano. O primeiro motivo é se você já tiver um emprego garantido. Vamos dizer que você já tenha feito entrevista aí online, você conseguiu seu emprego, já andou com visto de trabalho, tá tudo pronto, você tá com o emprego garantido, você vai chegar em Portugal já empregado. Esse é o melhor dos casos. Você vai chegar em Portugal já com uma renda em euros, provavelmente com um contrato de trabalho que vai te ajudar a alugar um apartamento também com menos burocracia. Provavelmente você não vai ter que dar 6 meses, 1 ano de aluguéis adiantados porque você não tem um contrato de trabalho. Então esse seria o melhor motivo para você se mudar ainda esse ano para Portugal. O segundo motivo para você ir ainda esse ano é se você não precisar de dinheiro por pelo menos 1 ano. Você não precisa trabalhar em Portugal por pelo menos 1 ano. Porque você ou já está indo como aposentado, com visto de aposentado, então você já tem a sua renda, por menor que ela seja, ela tá lá garantida para você todos os meses, ou você já tem uma reserva financeira muito boa. Quando eu digo muito boa, é muito boa mesmo. Você não vai ter que se preocupar por pelo
pelo menos um ano para se sustentar em Portugal. A gente tem vários vídeos aqui no canal falando de custo de vida, falando de quanto você precisa levar no mínimo. Se você não assistiu ainda, não deixa de assistir, porque tem muita informação boa para você fazer as contas lá e saber se a sua reserva financeira é considerada boa ou não. Porque com uma reserva financeira boa, vai ser até menos complicado para você alugar um apartamento também, porque não se esqueça, se você não tiver fiador, ou um contrato de trabalho, ou documentos comprovando que você tem uma renda já fixa em Portugal, então normalmente você vai ter que adiantar vários aluguéis, 6 meses, 1 ano, e tudo à vista. Então não adianta achar que você consegue ter, mas eu consigo 1.200 euros por mês sem problemas, eu posso ir para Portugal. Não, você vai ter que ter 1.200 euros vezes 6 ou vezes 12, tudo de uma vez. Então a reserva financeira é importantíssima para quando você se muda para Portugal. E falando ainda mais um pouquinho sobre alugar apartamento em Portugal, eu andei pesquisando aí no site imovirtual.pt e eu reparei, a última vez que eu pesquisei já faz mais de um ano, tá? E eu reparei que tinha mais opção aí de aluguel e que os aluguéis estão ali, se não estão estabilizados, estão até mais baixos do que da última vez que eu pesquisei. Claro, eu pesquisei no Porto, que é onde eu tenho experiência, mas eu reparei aí muito apartamento bom de 1 quarto no Porto por menos de 500 euros, uma coisa que até um ano atrás aí era muito difícil de encontrar. Então pode ser que os preços estejam caindo um pouquinho. Não muito, tá? Acho que você não vai notar nenhuma diferença gritante com 1 ano ou 2 anos atrás. Mas só o fato de ter mais opção no site, normalmente você entrava no site e não conseguia nem achar apartamento bom disponível. E na minha pesquisa eu coloquei lá no filtro para anúncios recentes. Então eu sei que esses anúncios foram colocados há pouco tempo, então os apartamentos estão disponíveis. Eu realmente notei que a oferta aumentou. Bom, então eu já falei por que ir, já falei por que não ir. E agora eu vou te dar minha opinião real, honesta, do que eu realmente penso que é a melhor decisão para quem está se planejando ou já vem se planejando há algum tempo para morar em Portugal. Eu realmente acredito que esse ano ainda não é o melhor momento para você se mudar para Portugal. Eu acho que esse ano pode ser usado para você se preparar melhor ainda para ir para Portugal. E quando eu falo se preparar, eu tô falando muito de reserva financeira, porque muitos de vocês aí que estão assistindo já devem estar com o planejamento praticamente pronto, já estão até com a reserva financeira, mas essa reserva financeira pode aumentar mais ainda. Então usa aí agora esse final de primeiro semestre, segundo semestre inteiro para juntar mais dinheiro ainda e para pesquisar mais coisas, de repente pesquisar outros lugares para morar em Portugal, outras opções, né? Porque é aquilo que eu falei, quanto mais dinheiro você juntar na hora da mudança, melhor. Outro motivo para você não ir ainda para Portugal é se a sua documentação não estiver pronta. Eu acho que é uma época, já é arriscado normalmente, mas nesse momento vai ser mais arriscado ainda você ir tentar resolver a sua documentação em Portugal. Tenta resolver tudo que você puder aqui. Visto, dupla cidadania, o que você conseguir resolver daqui em relação à documentação, resolve do Brasil. A melhor coisa é você chegar em Portugal com tudo certinho, já podendo trabalhar. E o terceiro ponto que eu acho que é o mais importante nessa história toda é a incerteza aí do futuro. Ninguém sabe como as coisas vão estar nem no Brasil, nem em Portugal, nem em nenhum lugar do mundo. Então eu acho que esse é um ano aí para todo mundo se vacinar, para todo mundo esperar ver como é que vai ser esse verão europeu, se a tal terceira onda vai bater em Portugal ou não. Tem o lance das restrições dos voos também, pode ser que tudo volte atrás e tudo seja bloqueado, ninguém pode sair Então assim, fazendo planos, quando a gente está fazendo planos, a gente tem que fazer tudo com antecedência. Então você vai provavelmente comprar sua passagem com antecedência, você vai fazer tudo com antecedência. Agora imagina esperar 2 meses, 3 meses para o seu voo, e aí no dia do seu voo, a terceira onda vai estar lá no auge, e os voos vão ser todos cancelados para ir para Portugal. Eu acho que é uma preocupação a menos que você vai ter se você usar esse ano para se organizar melhor, fazer o que você precisa fazer. E aí em 2022 a gente vai ter, acho que, uma visão melhor sobre como que a situação vai estar. Eu sei que eu tô seguindo essa minha opinião, né? Me preparando com calma para saber o que vai ser feito em 2022. Então essa é a minha sugestão para você. Eu espero que tudo dê certo para você que está planejando indo esse ano ou indo no ano que vem. Eu torço muito para tudo dar certo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Grande abraço, beijos. Tchau, tchau.